How? Olá, pessoal! Este é o podcast do lado de cá, hoje com uma composição diferente. Estamos aqui no Sindicato dos Bancários, no Estúdio Hall, na Rua da Ladeira. Eu sou a Laís Escher, vocês já me conhecem, mas estamos dando férias para o professor Juremir. Ele, na verdade, demandou isso, também está curtindo a semana do seu aniversário, enfim. Mas estou muito bem acompanhada aqui de Guilherme Daroit, nosso diretor de comunicação, que muito possivelmente vai aparecer mais agora frente às câmeras aqui. Bem-vindo, Guilherme. Muito obrigado. Já aproveitando, então, mandar... Não sei se foi falado no ar, mandar parabéns pro Juremir. O professor estava de aniversário no dia 29 de janeiro, mas também podem deixar as felicitações aqui nos comentários. Bom, a nossa convidada de hoje é a presidenta do Sindicato dos Petroleiros do Rio Grande do Sul, Miriam Cabreira. Bem-vinda, Miriam. Muito obrigada por topar conversar conosco aqui. Obrigada, Laís. Obrigada, Guilherme, pelo convite. Uma satisfação estar conversando aqui com a audiência de vocês. Pena que eu não peguei, né, o Juremir. Então, já desejo um feliz aniversário e espero voltar aqui com a presença dele. Não desmerecendo, né, o Guilherme, mas sabe como é que é, né? A gente tem Eu entendo perfeitamente. Pouquinho de fã, né? A gente é um pouquinho fã, então... Sim, não, mas oportunidade não vai faltar, porque eu tenho certeza que a gente não vai esgotar todo o assunto.
Bom, já vamos começando. Recentemente, agora no mês de janeiro, o presidente Lula esteve aqui no Rio Grande do Sul, esteve na cidade de Rio Grande, para assinar os contratos do programa Mar Aberto. Demarcou a retomada do polo naval e da indústria naval brasileira, né? Queria saber um pouco de ti, se tu poderias falar um pouco sobre como foi viver esse momento tão importante, né? Fiquei até muito orgulhosa pela gente aqui no Rio Grande do Sul e como um sindicato, né, representado. Queria que tu falasse um pouco sobre esse momento e como isso beneficia o nosso país, assim, na tua visão. Primeiro é preciso destacar que esse é o segundo contrato que está sendo assinado com o estaleiro Rio Grande, né, para a retomada da indústria naval. Praticamente um ano atrás foi assinado o primeiro contrato através da Transpetro, que é uma subsidiária da Petrobras, para a construção de 4 navios petroleiros, mas que é para transporte de produtos claros, que a gente chama que é nafta petroquímica. Então, no programa do Pronaf, né, no programa de renovação da frota nacional, e a Transpetro que fez esses contratos o ano passado. E agora, a assinatura desse novo contrato para mais 5 navios gaseiros, que é para o transporte de gás natural liquefeito, né? O gás natural não é tão fácil assim de transportar que nem o gás liquefeito de petróleo, que é o GLP, que é o gás de cozinha. O gás natural é bem especificado para poder transportar ele de forma liquefeita, né? Então, é importantíssima essa assinatura desse contrato, principalmente porque esses navios vão ter alta tecnologia embarcada, né? Então, quando a gente está falando de desenvolvimento tecnológico, de gerar empregos de qualidade, é isso que está sendo feito aqui no nosso estado, de grande valor. Na verdade, não é só no nosso estado, né? Tem mais navios gaseiros que foram contratados. A cerimônia foi aqui no Rio Grande do Sul, mas outros estaleiros do Brasil também vão ter essa construção desses navios gaseiros, né? Então, assim, o estaleiro Rio Grande estava abandonado, né? Até 2016, ali, até o impeachment, né, da Dilma, o golpe, a gente tinha cerca de 20 mil trabalhadores, né, na construção de plataformas de petróleo. Então, acho que é importante destacar isso, né? Que, poxa, a gente estava fazendo algo realmente estruturante, a gente estava fazendo algo que a gente já estava ficando competitivos com a construção de navios em outros lugares do mundo, principalmente na China, Taiwan, Singapura, sei lá, lá no Oriente, né? Que eles são grandes construtores disso, a gente já estava se tornando competitivo e a nossa indústria foi destruída. A Operação Lava Jato, que veio sob o pretexto de combater a corrupção, na verdade veio foi o desenvolvimento do nosso país. Acabou com a nossa engenharia, acabou com aqueles empregos que estavam sendo gerados, e aí acabou com a política de conteúdo local que a gente tinha, né? E que garantia, era uma política de Estado, na verdade. Então, assim, o ataque foi muito profundo, né? E essa retomada não é simples. Tanto que está aí, o presidente Lula, o ano passado foi assinado esse contrato para os 4 navios petroleiros e as primeiras contratações em massa dos trabalhadores vai ser agora em março desse ano. Os primeiros 1.400 trabalhadores serão contratados agora em março. Porque é isso, é difícil. Sim, reconstruir é difícil, né? E não são projetos simples, né? Não são projetos simples. A qualificação exigida da mão de obra não é simples. Aquele conhecimento se perdeu também, né? Então, é isso, né? A gente espera que tenha perenidade agora, né? Eu tenho uma situação, já comentando assim, mesmo que tenha comentado que outros farão, né? Mas a gente tem uma questão local nossa, assim, que justamente da política de conteúdo local, que eu acho que foi uma das... Eu lembro de propaganda da campanha eleitoral do Lula comentando sobre isso, né? Que não foi uma coisa que surgiu do nada, já era um plano de governo, enfim. E a gente tem a questão da cidade de Rio Grande, né? E São José do Norte também tem estaleira, enfim, né? Mas a cidade de Rio Grande, no nosso primeiro ciclo petista de governo, digamos assim, virou meio que a cidade do futuro, de certa forma, né? Porque justamente tinha muitos empregos, estava todos os estaleiros, tudo puxado pela Petrobras, de certa forma, ou subsidiárias, né? E tudo desmoronou rapidamente com a questão do Lava Jato, quando saímos do... quando houve o golpe da Dilma, logo isso se desfez, e agora, de novo, o Lula volta ao poder e tenta, e mesmo assim também demora, você está comentando, né?
falando assim da questão de Rio Grande específico, né? O que aconteceu e quais perspectivas assim daqui para frente com essa retomada? Eu acho assim, primeiro, dá para salientar que não foi só Rio Grande, né? Por exemplo, quando tu olha, a gente tinha um mapinha, agora a gente não se perdeu, né? Mas a gente tinha um mapa onde tinham fornecedores para a Petrobras a partir da política de conteúdo local. E tinha um negócio bem interessante que acontecia aqui, só para dar um exemplo. Tinha uma parte da plataforma que era produzida em Caxias, vinha até Charqueadas, montava um módulo num estaleiro menor em Charqueadas e depois ia para Rio Grande para montar no estaleiro maior. Então, a gente tinha conseguido interiorizar a cadeia de suprimentos para essa construção de plataformas, né? Então, isso é algo extremamente interessante. A quantidade de supridores que tinha nesse período da política de conteúdo local desenvolveu interiorizou o desenvolvimento, né? E isso tudo foi destruído. Lógico que cidades polo, como Rio Grande, que é onde concentra, também ficou com o maior ônus dessa destruição, porque daí tu tinha pessoas que se mudaram para lá, né? A cidade acabou ficando com um ônus social, um ônus econômico e um ônus social, né? Porque teve que lidar com aquele desmonte abrupto. Porque assim, ó, vou te ser bem sincera, eu sou da região sul do estado. Eu sou lá de Santa Vitória do Palmar, sou mergulhona, para quem não sabe, quem é Santa Vitória do Palmar é mergulhona. Eu não sabia. E eu estudei, eu morei lá até os 14 anos, de lá eu vim para cá para fazer curso técnico, e entrei na Petrobras. Mas todo ano eu vou, minhas férias é lá. E um dos anos eu fui lá conhecer o estaleiro Rio Grande. E eu lembro, assim, de eu chegando em Rio Grande e tu vê aquele estaleiro, tu vê o pórtico, né? É pórtico ou ponte rolante que chama, né? De longe, de muito longe. E eu pensei assim, caramba, isso aqui é um negócio estruturante que não vão conseguir destruir. E aí eu mordi a língua, cara, porque toda noite no Jornal Nacional os caras botaram aquele tubo enferrujado, saindo o dinheiro dentro e conseguiram legitimar o desmonte que foi feito e acabar com os milhares de empregos. Não sei se vocês lembram, mas o Diese fez um estudo que a Operação Lava Jato custou ao Brasil 4,4 milhões de empregos. Só a Operação Lava Jato. Naquele período, né, porque a gente teve um decréscimo na economia, gerou mais do que os 4 milhões de desempregados, mas o Diese conseguiu fazer a separação e quantificar. A Lava Jato foi responsável pela destruição de 4,4 milhões de empregos. Então, não é assim para a gente reconstruir isso, né? E uma coisa que, assim, que a gente também fica um pouco chateado é que faltou mesmo dos próprios trabalhadores defender aquilo que estava... Os próprios trabalhadores foram convencidos, né, que aquilo era corrupção e que não sei o quê, e não foram defender, né? Então, precisou passar por esse momento. Espero que, se a terra plana volte a capotar, como a gente gosta de brincar, né, que os trabalhadores não se deixem, né, convencer por esse discurso fácil, né, de que foi o combate à corrupção, e depois ficou muito claro que não foi, né? Depois de tudo que a gente viveu de Lava Jato e Vaza Jato, tudo mais, ficou muito claro o objetivo político daquela forma com que a Operação Lava Jato foi conduzida. Sim, só sobre isso, justamente que tu comentaste de não vão conseguir destruir, e não só, de certa forma, conseguiram, e muito rápido, né? E só conversando justamente dessa questão de... Para destruir rápido, para construir é uma eternidade. Foi exatamente o que o presidente Lula falou. É uma eternidade para construir, para destruir é muito fácil, né? Que a gente está num momento agora de construção de novo, que está num processo que não vai ser simples, não vai ser rápido, embora esteja acontecendo, né? Que não pode ser interrompido novamente, né? Não, e eu acho que é importante destacar, assim, porque até teve não sei se a gente pode falar mal dos outros meios de comunicação aqui, mas é que me deu uma raiva de ver o Jornal do Almoço no dia que o Lula estava aí, porque eles sentaram lá e disseram assim, mas vão construir navio gazeiro, né? Será que não tinham que construir outras coisas para transição energética? Olha, meu filho, se nós não tivesse tido uma década perdida, pode ser que a gente tivesse construindo outras coisas. Se tivesse em outro momento já, né?
que a gente já tivesse superado isso, mas agora a gente está atrasado, então a gente vai ter que construir as coisas que a gente ainda precisa para poder também fazer essa parte da transição energética, que é uma coisa que a gente discute, que a gente traz, a gente é do setor petróleo, mas a gente não quer morrer abraçado no petróleo, né? Então a gente sabe que tem que fazer a transição, que tem que caminhar para uma economia descarbonizada, a gente tem feito essa discussão, mas, ao mesmo tempo, o povo não pode ficar sem combustível. O povo não pode ficar pagando caro pela energia, pelo combustível. Então, tem que ter a garantia desse suprimento dessa energia, né? E esse processo que está sendo feito faz parte disso. Então, é muito fácil tu olhar para agora e dizer, será que não dava para a gente estar fazendo outra coisa? Mas a gente não teve só uma década perdida, a gente teve uma década de retrocesso. Sim. A gente está mais atrás do que em 2016. Sim, não perderam os 10 anos, né? Então é um retrocesso muito maior. Bom, depois a gente volta nesse assunto. Tem algumas coisas para perguntar sobre os trabalhadores mesmo, a categoria, já que estamos num sindicato, mas nisso que tu falasse agora, né? De ter essa reserva. Recentemente foi divulgado, né, que a Petrobras continua aumentando essas reservas provadas de petróleo, né? Chegou à marca de 12,1 bilhões de barris de óleo equivalente. Então, para cada barril produzido, a empresa descobriu 1,7 barril de petróleo e de gás. Então, essa adição, ela representa, assim, uma garantia de segurança energética para a sociedade, né? Acho que vai mais de acordo com isso que tu colocou, né? Como, eu acho que isso já leva depois, porque a gente vai perguntar, né, da transição energética, mas como tu avalia isso? Porque tem uma questão da população, assim, como se relaciona com isso, né? Acho que acaba ficando, muitas vezes, muito distante, né? Parece que a coisa mais próxima é a bomba de combustível no posto, né? Uhum. É importante todo mundo saber que está abastecendo no posto a gasolina do pré-sal, tá? Porque tem gente que acha que a Petrobras ainda importa petróleo porque as nossas refinarias são desatualizadas e que o nosso petróleo é ruim e que a Petrobras precisa importar petróleo. Negativo, tá? 95% do petróleo processado nas refinarias é petróleo nacional. Mais de 60% é petróleo do pré-sal, petróleo leve, petróleo que a gente disse de alto valor agregado, que produz bastante gasolina, bastante diesel, bastante querosene de aviação, tá? Então, o petróleo do pré-sal é um petróleo de excelente qualidade. Descobrir o pré-sal nos possibilitou sermos autossuficientes em petróleo e não precisar mais importar esse petróleo leve que a gente precisava importar antes para misturar com o petróleo do pós-sal, que esse sim era um petróleo mais pesado, petróleo mais de asfalto, né? Um petróleo que requer mais etapas de processo de refino. Então, não existe isso, ainda tem gente reproduzindo esse discurso, isso é uma mentira. Primeiro porque as refinarias foram modernizadas, né? Então, mesmo que a Petrobras tenha um petróleo mais pesado, as nossas refinarias praticamente mascam tudo, tá? A gente diz, né? Mascam tudo. Sim. E segundo, porque o petróleo do pré-sal é um petróleo de excelente qualidade. Então, por isso que a gente diz que a Petrobras ela pode fazer esse escudo de proteção do preço dos combustíveis. Só tem um detalhe. Como nessa década perdida a gente parou de investir em refino, a gente ficou deficitário em refino, tá? Então, em derivados. Então, a gente é autossuficiente em petróleo, a gente é mais do que autossuficiente em petróleo, né? A gente está exportando petróleo cru, e aqui eu tenho uma crítica também para fazer, inclusive contra a atual política da empresa, que se mantém, né? Mas também o governo do presidente Lula voltou a investir em refinaria, recuperar, ampliar refinaria, dobrar, no caso, terminar a obra da refinaria do Nordeste, lá da refinaria Abreu e Lima, para a gente tentar conquistar a nossa autossuficiência em derivados, e aí assim a gente conseguir nos blindar das oscilações externas e ao mesmo tempo investir na refinaria no biorefino, que aí já é dando o passo para a transição energética, né? Ambas as coisas têm os seus problemas, precisa de discussão, precisa de participação social,
tá? Porque, assim, no governo do Michel Temer e do Bolsonaro, eles conseguiram fazer um belo dever de casa na lei das estatais e no estatuto da Petrobras, engessando a empresa a ser uma empresa que se afasta do papel estatal e se aproxima do papel mercadológico. Então, a Petrobras continua com uma ideia de que tem que distribuir dividendos e vultuosos dividendos, tá? E isso prejudica, inclusive, toda a nossa política que a gente acredita que a Petrobras tenha que ter. E aí, a Petrobras descobre reservas novas de petróleo, mas, ao mesmo tempo, está exportando uma parcela de petróleo cru e pagando isso de dividendos, que é absurdo. Né? O pré-sal, pela estimativa que a gente tem, o pré-sal começa a entrar em declínio em 2034, se a gente continuar, 2034, logo ali, se a gente continuar nesse ritmo. Né? E a própria presidenta da Petrobras coloca isso assim como uma coisa boa. O petróleo superou a soja na principal commodity de exportação do Brasil. Caramba, isso era uma coisa que a gente deveria não estar comemorando, sabe? A gente não comemora isso, porque lá na origem de quanto o Brasil investiu para descobrir o pré-sal, não foi para isso. Né? Não foi para isso que a gente descobriu o pré-sal. E mesmo que, minha opinião de leigo, né? Eu acho que mesmo que exportasse, como está exportando no caso, quando tu direciona para dividendo, que era um foco, enfim, do Pedro Parente lá naquela época, né? Tu tá tirando do investimento, né? Se também estivesse exportando para investir em talvez na transição energética, como a gente está comentando, sim, talvez até na própria refino, a questão tu comentou das refinarias, né? Fugindo um pouco, a nossa capacidade de refino também foi deteriorada, atacada, de certa forma, pelo menos a estatal, né? Então, sim, também tem isso, né? Não apenas a questão talvez de não vender, mas também, se for para vender, que pelo menos seja direcionado para alguma coisa que melhore esse cenário, talvez. Assim, o outro dia eu assisti uma análise do ex-presidente da Petrobras, Sérgio Gabrielli, que tudo fez sentido também. A gente já sabia, né, que os Estados Unidos, eles têm um parque de refino bem maior do que a necessidade de demanda. E aí, o que eu não sabia, agora eu vou misturar um pouquinho com Venezuela, tá? O que eu não sabia é que esse parque de refino dos Estados Unidos, ele foi modificado para processar petróleo ultrapesado, que são petróleos de 3 origens: Canadá, México e Venezuela. O Canadá e o México estão entrando em declínio a produção de petróleo. E a Venezuela tinha parado, né, praticamente de exportar. E aí aquelas refinarias dos Estados Unidos começaram a ficar ociosas. Então, com o governo Bolsonaro, com o posto Ipiranga, né, o cara aquele, como é que é, o Paulo Guedes, o que aconteceu? Eles implementaram a paridade de preço de importação para poder facilitar a importação desses derivados. E da onde vinham esses derivados? Do Golfo do México, ali dos Estados Unidos, da região do Golfo do México. E o que acontece? Nós somos um dos 10 maiores mercados de derivados do mundo. Né? Então, eles vinham aqui, compravam o petróleo do pré-sal, refinavam na refinaria estadunidense e trazia de volta. E aí não precisava mais construir refinaria no nosso país, não precisava mais. Mas a gente que pagava, né? E a gente viu o quanto que a gente teve que pagar. Teve um determinado momento que no Acre, o litro da gasolina quase bateu R$10 no governo Bolsonaro. Então, vê como isso é uma política e que as coisas fazem sentido. Não é terapia, não é teoria da conspiração, sim, sabe? As coisas fazem sentido. E o Trump, nesse negócio da Venezuela, ele nem esconde. Ele vai lá e diz: eu tirei o presidente da Venezuela e agora as empresas de petróleo dos Estados Unidos vão gerenciar o petróleo venezuelano. Antigamente eles faziam, mas não falavam, não né? Agora ele fala abertamente. Ele nem esconde. E com a gente foi a mesma coisa. Então, o golpe contra a presidenta Dilma, logo em seguida, a primeira coisa que teve, mudança na lei do pré-sal, na lei da partilha, tirada da Petrobras como operadora única do pré-sal, a quantia de leilões que teve já nos 2 anos do Michel Temer e depois seguiu no governo Bolsonaro, sabe? Tu junta tudo, tu equaciona isso que a gente está vivendo. E reverter isso com o Congresso que a gente tem,
Não é simples. Mudar a lei das estatais e, a partir disso, mudar o Estatuto da Petrobras para retomar aquele papel que ela tinha mais, né, no governo Lula, fica difícil, né? Então, a gente fica tentando aí conciliar essa dualidade. Empresa estatal, empresa que tem que gerar dividendos. A empresa estatal, porque ela tem 50,3% das ações ordinárias. Sim, as quase ações, o mínimo necessário. as ações que mandam. Mas o capital social total da empresa, o governo é detentor de 37%. Então, quando a gente paga esses vultuosos dividendos, né, a maior parte é para o acionista privado e a maior parte disso que vai para o acionista privado é para o acionista estrangeiro. Só, não sei, puxando o gancho, já que tu comentaste da questão da paridade internacional, né? Justamente a questão do... Enfim, acho que as coisas acabam... A gente tem uma memória meio seletiva às vezes, né? Mas quem puxar de memória vai lembrar que no governo Bolsonaro, justamente, chegou... Aqui no Rio Grande do Sul chegou a custar, sei lá, 7, 8 reais, nem lembro, assim. Eu cheguei a pagar combustível 7,30... 7,50 talvez. Questão de anos atrás, assim, uma questão de que pela lógica da inflação, o preço deveria subir e o preço caiu, porque justamente estava numa situação talvez insustentável, né? E agora a gente está passando um outro momento, né? E agora, eu acho que foi esse mês, né? Agora em janeiro, a Petrobras reduziu de novo o preço na refinaria, né? Mais 5%. E segundo eles, segundo a empresa, já desde janeiro de 23, então, né? Que a gente tem esse marco da questão da gestão, caiu 50 centavos na refinaria, né? Então, assim, mesmo pela lógica que pelo tempo deveria aumentar, caiu o preço da refinaria. E aí tem uma questão que eu acho que os petroleiros fazem um papel fundamental, que é de explicar por que essas coisas nem sempre, talvez, cheguem na bomba como deveriam, ou como a gente acha que deveria, né? Então, queria te perguntar disso, né? Da questão da tua avaliação da questão dessa redução no preço, desse fim da paridade, de certa forma, e também explicar para quem... Eu sei que vocês falam bastante, mas nunca é demais, eu acho, de como é que funciona, por que nem sempre chega ou chega diferente na bomba, né, para o consumidor final. Sim. Eu acho assim, ó, a primeira coisa, a gente tem que lembrar que a paridade de preço de importação implementada com esse objetivo mesmo, de abrir o mercado. Porque, assim, ó, o mercado brasileiro, na verdade, ele já é aberto desde 97. Né? Porque em 97 teve a quebra do monopólio, então qualquer um podia vir instalar uma refinaria, instalar uma distribuidora, instalar qualquer coisa aqui no Brasil. Por que não fazia? Porque ninguém conseguia competir com o preço da Petrobras. Então, primeiro argumento, porque a Petrobras é ineficiente, porque... Não tem. A Petrobras não é ineficiente. A Petrobras é a empresa que tem a condição de fazer o combustível mais barato. Por quê? Porque tá do poço, não mais ao posto, né? Até a refinaria. Mas é a Petrobras que tem essa condição, tá? E aí, o que acontece? Nessa época, o governo Bolsonaro, por decisão política, para abrir o mercado, para fazer uma concorrência às avessas, né? Eu aumento o preço para os outros poderem entrar no meu mercado. Né? Concorrência, Robin Hood é o contrário, concorrência às avessas, foi isso que foi feito no governo Bolsonaro. E o governo Bolsonaro preferiu mexer no ICMS para baixar o preço artificialmente no final do ano de 2022 ali. Deixou a conta para o governo Lula pagar. Uma conta que a gente está pagando até hoje, de certa forma. Deixou a conta para o governo Lula pagar, daí depois eles vão lá fazer videozinho para lacrar, né? O Nicolas Ferreira, porque vocês, porque isso, porque vocês deixaram um monte de conta para nós pagar, nós estamos pagando. Inclusive o ICMS que fizeram cortesia com o chapéu dos outros. Porque o governo federal fez a cortesia com o dinheiro que era dos estados. Aí depois o governo federal teve que pagar para os estados de novo. Então foi reduzido o ICMS, foi nessa época aí que estava custando R$10 o preço da gasolina lá no Acre, tá? Aí eles reduziram o ICMS para baixar um pouquinho. Aí sim, com o governo Lula, muda a política de preços.
encerra a paridade de preço de importação, começa a considerar a realidade do mercado brasileiro, e aí a gente não tem mais aquelas flutuações. Então, a Petrobras amortece subidas rápidas, também amortece descidas rápidas, para manter uma estabilidade na nossa economia. Chegava a mudar 3 vezes por semana, eu acho. Exatamente. Assim, Teve períodos que era uma na loucura. época do Pedro Parente, que foi antes que teve a greve dos caminhoneiros, no governo do Michel Temer, era diário o reajuste. Diário do Pedro Parente, tá? Mas aí o que aconteceu? Como no governo Bolsonaro eles conseguiram vender as distribuidoras, eles venderam a BR Distribuidora e venderam a Liquigás, a Petrobras perdeu o controle sobre a distribuição. Então, antes a gente era do poço ao posto, agora a gente é do poço à refinaria. E aí, desde que o governo Lula assumiu, a Petrobras já abaixou o preço do gás de cozinha, já abaixou o preço da gasolina, mas essa redução do preço não chega no consumidor, porque antes a BR Distribuidora e a Liquigás, elas sim faziam uma regulamentação, não é uma regulamentação, uma regulação de mercado a partir da concorrência. Então, se a Petrobras baixava o preço da gasolina lá na torneira da refinaria, imediatamente a BR Distribuidora abaixava e aí obrigava as outras a baixar. Se a BR Distribuidora, que é a maior fatia do mercado, não baixa mais, as outras não baixam também. Sabe, elas ficam ali competindo no pouquinho, mas todas elas aumentam a margem de lucro. Então, foi isso que aconteceu, tanto para o combustível líquido da gasolina, do diesel, como para o gás de cozinha. E no gás de cozinha é gritante. No gás de cozinha, se tu pegar lá em 2018, a parcela do custo da distribuição era cerca de 1/3 do valor do gás de cozinha, e hoje é mais da metade do custo do gás de cozinha. Tá? Então, hoje é isso. Baixa o preço do gás de cozinha lá na refinaria, não tem mais a Liquigás, não baixa o preço, essa redução vira lucro para a distribuição. É isso. Não vem para o consumidor. E a gente continua pagando mais de R$100 o botijão de gás. Sim. Né? O botijão de gás que, para mim não, né? É o gás mais social, né? Ele é o gás que tem ele é o combustível que tem o papel social mais importante. Todo mundo usa, no caso, né? Que a gasolina, embora a gente, indiretamente, mas não diretamente a gasolina a gente usa, a gasolina influencia no preço das coisas, não tanto quanto o diesel. O diesel também tem esse papel importante, né? Porque é a nossa matriz de transportes. Mas o gás de cozinha é o que está na casa das pessoas, na casa de todo mundo. É o que está na casa de todo mundo. E se o gás de cozinha custa 10% do salário mínimo, como foi no governo Bolsonaro, né? Muita gente deixou de comprar o gás de cozinha. Sim. E não conseguiu voltar, porque o gás de cozinha não baixou, embora deveria ter baixado, porque a Petrobras baixou o preço. E aí é uma questão social, né? Todo aquele negócio. Volta a usar lenha para cozinhar, outros danos à saúde, enfim, a coisa, de fato, é o combustível mais social mesmo, né? Chegou até caso de gente cozinhando com álcool, né, na época, a coisa mais perigosa possível. Aí quem se acidenta, as mulheres, as crianças, né, que estão geralmente... Os idosos que cuidam das crianças, ficam em casa para as pessoas poderem trabalhar. Exatamente. Tem uma questão relacionada, tudo... quando a gente começa a montar as peças, vai vendo, né? A época que as pessoas estavam passando fome, né? Só um ponto sobre isso, que só pra encerrar, talvez a minha parte desse assunto, que eu acho isso que a gente comentando da questão dos acidentes e tal, que é curioso até quando a gente vê essa discussão que a gente tá fazendo assim, quando a gente vê um analista, que geralmente é sempre o lado da economia e tal, tipo, mas economizamos, sei lá, 3 centavos, não sei aonde. E aí tem questão de, sei lá, um monte de gente, sei lá, exposta a todo tipo de absurdo por conta disso, que se limita a um cálculo meramente matemático, assim, que não leva... Só um breve comentário, já que a gente tá falando sobre isso. Acho que é importante a gente pontuar isso. Que nem tudo é econômico. Enquanto tu tava falando, eu lembrei, tá? Que durante esse processo da privatização, vou tentar contar bem rapidinho, veio toda a diretoria da Petrobras fazer uma palestra para nós, trabalhadores, e explicar por que a gente tinha que ser vendidos.
tá? Meu Deus. E aí foi bem na época que começou a subir o preço do gás de cozinha, né? E um diretor da Petrobras, na época, né, indicado pelo governo Bolsonaro, aí eu mesma fiz uma crítica, né? E eu disse para eles assim, olha, justamente explicando, não foi para isso que a gente descobriu o pré-sal. A gente não descobriu o pré-sal para vocês pegar e vender o pré-sal, a gente descobriu o pré-sal para ter autossuficiência. E aí, como já tinha mudado na época o estatuto da Petrobras e a Petrobras se vangloriava de dizer que ela estava lá para dar o maior valor ao acionista, o cara teve a cara de pau de dizer na nossa cara que ele se vangloriava de ter um mandato para gerar o maior valor ao acionista, porque aquela pessoa que recebia 2 salários mínimos e que tinha ação da Petrobras ia receber mais em dividendos. Mas essa pessoa não estava tendo dinheiro para comprar o botijão de gás. Sim, com certeza. Sabe? Dá vontade de dizer assim, ó, deixa eu botar minhas orelhas de burro aqui, porque tu tá me chamando de burro. Sim, uma lógica completamente né? inversa à realidade. Falando uma coisa dessa. Então, é isso que tu tá falando. É um argumento econômico completamente vazio. Sim. Completamente vazio. E a gente foi obrigado a ouvir isso, né? Sim. Então, assim, as coisas que a gente passou nesse período. Porque, assim, ó, para finalizar essa parte da privatização. A gente vai voltar. A gente vai voltar nela. Mas assim, não existe argumento econômico para privatização. Quem diz que tem que privatizar porque isso, porque aquilo, porque aquele outro, é mentira. Porque toda vez que tu bota tudo, vai privatizar a água, tu vai privatizar o banco, tu vai privatizar a energia, tu vai privatizar. Põe na ponta do lápis. Terminou a privatização, é mais caro. É isso. E a Petrobras é uma empresa, como tu bem comentaste, totalmente moderna, de elite mundial, digamos assim. Não sei se é o termo, mas ela é uma referência também, não é? Com certeza. Sim. Eu ia perguntar, para não perder isso também, e também porque me interessa, como é que transita essas questões relacionadas à transição energética dentro da empresa, entre os trabalhadores... os trabalhadores, como acham que poderia ser conduzido? Pergunto os trabalhadores porque, claro, estamos numa gestão que, enfim, está recuperando muita coisa, mas do ponto de vista de quem pesquisa mesmo e de quem há muitos anos já se envolve com isso, né? Poderia ser mais severo? Tu mencionou antes, né, essa questão desse retrocesso que se teve dentro da empresa. Como isso foi prejudicado, esses avanços na transição energética, por exemplo? Olha, no caso da Petrobras foi extremamente prejudicado, né? Porque a Petrobras é que foi a pioneira no biodiesel. Foi a Petrobras que começou isso no nosso país. A Petrobras, ela entrou junto no etanol lá. O slogan da Petrobras no governo Lula 1 e 2 era: o desafio é a nossa energia. Sim. Então, lá a Petrobras, no primeiro governo Lula e também no governo Dilma, a Petrobras ela já se reposiciona como uma empresa de energia e não como uma empresa de petróleo. Então, se investe no pré-sal, né, porque o petróleo ainda é a principal fonte, principalmente para o transporte. Estou tomando água com gás aí, né? Para o transporte brasileiro, né? A Petrobras, o combustível fóssil é a principal matriz do transporte, né? O petróleo. Então, a Petrobras ali ela já se reposiciona, investe no biodiesel, investe no etanol em parcerias minoritárias, mas investe no etanol, investe no setor de fertilizantes, tudo isso já pensando o quê? Num futuro, a gente vai sair, o petróleo vai deixar de ser usado como combustível e vai ser usado em outras coisas. Petroquímica, Petrobras investiu, construiu a Petroquímica Suape em Pernambuco, né? Tinha planos mais agressivos de voltar a Braskem na época, né? A Braskem é uma parte Petrobras, mas ela tinha objetivos, depois não se conseguiu chegar a um acordo e a Braskem acabou indo para outro lado e agora está numa situação bem complicada, né? Então, assim, já existia essa visão integrada. As empresas de petróleo no mundo estavam fazendo isso. A Petrobras estava à frente, tá? O governo Bolsonaro faz o quê? Sai do biodiesel, sai do fertilizante, desliga as fábricas, desliga as fábricas e hiberna.
Não termina a construção daquela unidade de fertilizantes, que seria o maior complexo de produção de fertilizantes nitrogenados da América Latina, em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Sai completamente do setor de fertilizantes. E o Brasil, cada vez mais dependente da importação de fertilizantes. E estoura a guerra na Rússia, Ucrânia, sobe o preço. Sabe, olha que cabecinha, né, de não pensar que a gente se orgulha de dizer que é o celeiro do mundo, mas não investe em fertilizante, fica dependendo de importar fertilizante, né? Então, assim, a Petrobras tinha essa visão integrada. O governo Bolsonaro, a estratégia de privatização. A gente estava falando aqui nos bastidores, né? Que a maioria do povo brasileiro é contra a privatização da Petrobras. Mesmo lá no governo Bolsonaro, mesmo depois de todo o processo midiático que fizeram para tentar convencer o povo de que tinha que privatizar a Petrobras, o povo é contra a privatização da Petrobras. Então faz o quê? Fatia e vende. E aí o projeto do Paulo Guedes era o projeto de transformar a Petrobras na Petro Rio São Paulo, não era nem na Petro Sudeste. O objetivo era vender tudo que estava em todos os outros estados. Fica com a Petrobras no Sudeste, no Rio e em São Paulo, que é onde tem o pré-sal. Fica com as refinarias ali, uma boa parte das refinarias do Brasil estão concentradas, né? Tem 4 refinarias em São Paulo e uma no Rio, e todas são muito grandes, né? Então fica concentrado no Rio e São Paulo. Depois que termina de sugar o pré-sal, pode vender o resto. Não faz transição, não investe na transição, não investe na tecnologia da transição. Então, o que a gente enxerga? Como um projeto de país, a gente tem que usar os recursos do petróleo para fazer a transição energética. Então, esse negócio de ficar exportando petróleo cru e pagando dividendo, nós não defendemos isso. Nesse posicionamento, a gente é contrário a essa conduta que a Petrobras continua fazendo no governo Lula por conta do que eu expliquei para vocês. Teria que mudar a lei das estatais, teria que mudar o estatuto da Petrobras, e a gente não tem força política para fazer isso, tá? Mas a gente vai continuar defendendo, tem que mudar. Novas fronteiras de petróleo que tem que descobrir, que vai precisar descobrir para manter as reservas. Margem equatorial brasileira. Muita discussão por conta da sensibilidade ambiental, bacia do Foz do Amazonas, sensibilidade ambiental. Se vai extrair petróleo lá, que seja para trazer desenvolvimento e não pagar dividendos ao acionista. Não é extrair petróleo de qualquer jeito para qualquer fim, né? Tem que ter um fim específico. Aqui no Rio Grande do Sul tem um potencial elevado da Petrobras explorar a bacia do Pelotas, né? A gente, no Pacto RS, no Pacto 25, que o deputado estadual Pepe Vargas, enquanto presidia a Assembleia Legislativa, a gente inscreveu o projeto, foi o projeto mais votado no eixo sustentabilidade, já prevendo isso. Se vai ter exploração de petróleo na bacia do Pelotas, o estado do Rio Grande do Sul já tem que fazer uma lei dizendo para que vai usar os royalties. Destinar para não ser para ficar aí correndo atrás do atrasado. Não, já destina que é para desenvolver a transição energética no nosso estado, que tem um potencial. Como se tentou fazer com os royalties do pré-sal e desfizeram logo depois também. Desfizeram logo depois, exatamente. Né? Então, a gente já está indo nesse caminho, né? Mas a gente não vai cair no discurso vazio de que tem que encerrar o uso do combustível fóssil, porque isso, porque aquilo, porque aquele outro. Não. Nós precisamos garantir o abastecimento energético. Nós somos um país do sul global, que tem desigualdade no acesso à energia. Do jeito que está indo a transição energética no mundo, a gente está vendo que eles podem até descarbonizar, mas eles vão descarbonizar de que jeito? Excluindo consumidores. É isso. Esse é um jeito fácil de descarbonizar o mundo. Excluindo um monte de gente do acesso da energia, tu descarboniza. Então, a gente tem feito muito essa luta aqui. Tem que ter acesso à energia. O acesso à energia tem que ser mais barato, tanto a energia elétrica como o combustível, no caso. Então, a gente tem que ter a soberania. E quando a gente vai falar de transição energética, a gente construir um projeto de transição energética justa, soberana e popular, elaborado com a construção de sindicatos que participaram
né, dessas discussões que a gente fez, sindicatos de várias áreas, mas também dos movimentos sociais, principalmente dos movimentos sociais do campo e também dos movimentos sociais da cidade, né, olhando de uma forma global e de uma forma que traga soberania para nós. Só uma coisa dentro dessa retomando um pouco o que a gente está comentando, assim, eu acredito que se insira nas duas questões, tanto daquilo que a gente está falando de Rio Grande. A gente tem no Rio Grande do Sul também uma refinaria que não é FAP, né? A gente tem a Rio Grandense, que eu acho que era da Ipiranga originalmente, enfim. Que também está sendo transformado para alguma coisa com bioóleo, enfim, também eu acho que se insere um pouco nisso, ou qual a situação dela? Então, essa é uma das que a gente tem que olhar com o olhar crítico. Sim. A Rio Grandense é uma refinaria que é 1/3 Petrobras, 1/3 Ultra, que é a antiga Ipiranga, sim, e 1/3 Braskem, né? E hoje, sim, ela está passando por uma transformação para ser a primeira biorefinaria do país. Mas ela será... A carga dela será 80% importada da Argentina e o produto vai ser exportado também. Então, para não delongar demais, sim, já dá para entender a crítica, né? Não está dialogando com o que a gente acredita que tem que fazer para desenvolver esse potencial no nosso estado e também no Brasil. Sim. A gente já está, infelizmente, chegando quase no final. Falei que teríamos mais conversa pela frente. Já vamos botar na agenda aí para te trazer mais vezes aqui, Miriam. Mas a gente quer falar sobre uma pesquisa que saiu recentemente, a gente até comentava antes do programa, né? Que eu já dei spoiler. Fechamos uma data que fez muito sentido. Vou pedir para o Diego colocar na tela os gráficos e vou lendo aqui. Uma pesquisa sobre a venda da Petrobras, que quase metade dos eleitores, são 48%, apoiam alguma privatização da Petrobras. Então, isso é a soma dos que dizem que o governo deve vender parte, aí são 31%. Esses são os dados das estatais, né? Isso, das estatais. Tem a da Petrobras, é outra, desculpe. E 17% vender todas as companhias, no caso, né? Então, 17% defendem isso. Depois a gente coloca no quadro grande na hora da edição para você conseguir ver quem está nos assistindo um pouco melhor. Tem a outra imagem também, que eu acho que fala um pouco mais, aí, da estratificação, né, das empresas estatais. Enfim, queria que... O Guilherme com certeza tem mais coisas a colocar do que eu. Assim, só comentando até a pesquisa, claro que é um ícone, assim, mas é uma questão que a gente já percebe, né? E eu acho que até, retomando o comentário da fragmentação, que ela tinha essa questão estratégica, de certa forma, mas também para privatização, de fatiando aos poucos e vendendo, como fizeram com todas as outras estatais, assim, de certa forma, né? Então, assim, duas coisas. Uma delas é se de fato se percebe, assim, até vocês, como ponto de lança da situação, se vocês também percebem essa situação de que, de fato, aumentou a defesa da Petrobras, digamos assim, né? Que como tu bem disse, mesmo sob os ataques que teve, nunca foi maioria a questão. E eu queria te perguntar também uma coisa, que a gente está falando da questão da mudança de governo, mas e tu também pontuou da questão do Congresso, né? Então, eu vou te perguntar justamente para essa questão da Petrobras e de todos os estatais e de todos os serviços públicos, de certa forma. Queria que tu falasse da importância de a gente pensar na questão do Congresso, de ter pessoas no Congresso que defendam isso também, que não depender só do presidente. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que avaliar aqui é que, às vezes, a gente pensa que as pessoas não têm consciência de classe, mas quando a gente olha essa pesquisa aqui, a gente vê que tem, até 2 salários mínimos, 52% das pessoas são contrárias à privatização. Porque quem depende do serviço público, né? Aqui embaixo, na renda familiar, quem depende do serviço público valoriza que o serviço público continue. E a Petrobras é isso. Quando ela e agora a gente está vendo de novo, segura os preços, né? Não está fazendo mais até por conta de ter perdido o braço da distribuição. Então, isso aqui eu acho que é um recorte que... Agora, esses aqui, mais de 5 salários mínimos, esses não têm consciência de classe, porque esses estão mais próximos dos 2 salários mínimos do que eles pensam, né? Mas
Mas eles, olha, ó, 35% apenas, 42% a favor de vender a parte, né? O laranja eu acho que é vender Isso. parte Isso. e o vermelhinho é vender tudo, né? Então, assim, esses aqui sim realmente estão precisando de um choque de consciência de classe para se lembrar que, né, também são trabalhadores, que são, grande são parte. pobres premium, né? A gente é pobre premium, assim, quando ganha um pouquinho melhor é pobre premium, não é, a gente Sim. não é rico, né? E a gente depende dos serviços públicos e depende do preço do combustível, né? Então eu gostei de que vocês trouxeram essa aqui, a gente não tinha visto antes, não tinha dado spoiler, né? Mas qual era a pergunta mesmo? Desculpa, eu fiz que nem o Brizola, tu me perguntou, eu respondi o que eu quis. Não, tô comentando isso. É que a gente percebe, aqui eu não sei se a gente tem mais, mas que no histórico, assim, que, como tu comentaste, que a defesa da privatização, digamos assim, ela nunca foi maioria, mas ela se teve um baque com os ataques que sofreu e que agora tá retomando, assim, pela pesquisa, se vocês percebem isso. Sim. E depois eu quero te fazer, então, uma outra pergunta. A gente sabe que sempre teve isso, tanto porque a própria estratégia do governo foi essa, né? Como para vender a Petrobras, tu lembra, né? Quando foi vendida a Eletrobras, Sim. teve uma mudança de lei. E para vender a Petrobras, eles fizeram de tudo que eles podiam fazer para não precisar pautar a lei no Congresso. Então, sim, isso nos traz não é alguma segurança, mas algum respaldo. Sim. Tá? Então a gente acabou lutando muito mesmo contra a privatização dos pedaços. Gente, a gente inventou tanta coisa, a gente criou uma associação de acionistas para a gente poder contestar as coisas no Conselho de Valor Monetário da Bolsa de Valores, sabe? Nossa, a gente inventou tudo quanto foi coisa, assim. A gente fez a ação do gás a preço justo para denunciar também os prejuízos da privatização da distribuição, né? Enfim, uma série de coisas que a gente fez. Então, sim, apesar de ter sido um momento difícil, a gente entende que a população tinha essa visão e foi um momento de intensa disputa, né? Mas ainda hoje a gente vê a mídia sempre remoendo isso, né? É porque tinha que vender, porque não é setor estratégico. Pelo amor de Deus, gente, o Trump acabou de sequestrar um presidente de um país para pegar o petróleo. Como é que não é um setor estratégico? Declaradamente, né? Isso que a gente estava falando antes, né? Sem vergonha de falar. Exato, Foi isso. Declaradamente. Então, perdeu-se a vergonha, né? A gente diz, não tem vergonha na cara. Então, assim, tem que fazer a transição, tem que isso, tem que aquilo, mas eu ainda quero petróleo, ainda vou precisar de petróleo, né? Então, como é que não é um setor estratégico? A energia é um setor estratégico. Então, a gente percebe isso, sabe? Isso nos ajudou no processo de luta contra a privatização. Mas a estratégia deles de fazer aos pedaços, a gente não pode dizer que não foi uma estratégia de sucesso, porque muita coisa foi vendida no governo Bolsonaro. Sim, o nosso tempo está acabando. Só retomando uma última pergunta, justamente que tu comentaste, e que a gente sempre pensa, a gente vive num país presidencialista e tem essa ideia de que o presidente faz tudo, né? E a gente vê cada vez menos, né? Eu tinha te perguntado justamente, tu também comentou um pouco qual a importância do Congresso. Enfim, a gente tem um ano de eleição, de ter pessoas no Congresso que também têm essa visão e percebem esse tipo de coisa para que a gente tenha essa garantia. Olha, exatamente. Às vezes até para fazer a tropa de choque, né? Quando a gente precisa resistir. E também agora que a gente precisa avançar. Então, a gente quer acabar com a jornada 6x1. Olha todo o esforço que se faz para poder avançar com essa pauta no Congresso. Né? Então, defender os trabalhadores, defender os direitos dos trabalhadores, defender o serviço social, né? O papel social, o papel estatal, é algo que a gente precisa mudar a representação. Então, para dar o suporte, a gente quer reeleger o governo Lula, ninguém esconde isso, né? A gente tem lado. O governo Lula é um governo que a gente pode fazer as nossas críticas também, né? Ele tem limitações, então a gente também tem isso. Como é que faz para superar essas limitações? Tem que mudar a correlação de forças, né? E para mudar a correlação de forças, a gente vai ter que avançar no Congresso, vai ter que avançar no Senado. O Senado é um dos fortes eixos que a extrema-direita vai vir nessa eleição, né? Porque hoje, o Senado, a gente tem conseguido barrar uma coisa ou outra. A Câmara está extremamente vendida, né?
pauta do, como é que é, o marco temporal e não sei o quê, né? E assim, no eixo transição energética, só para concluir mesmo, da mesma forma que o Trump diz petróleo, 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 ele diz terras raras, terras raras, terras raras. Que é outro tema. Né? Que é uma das matérias-primas essenciais para a agenda da transição energética. E o Brasil tem. Né? Se a gente quiser defender as nossas terras raras e junto com isso o meio ambiente, porque a exploração de terras raras, a chance da degradação do meio ambiente é altíssima. Sim. Não tem como entrar tecnicamente nisso agora, né? Mas é muito grande. Então, se a gente quiser essas duas coisas, a gente vai precisar mudar a nossa correlação de forças no Congresso. Fica o recado para o ano eleitoral. Sim. Defender a estatal é defender a soberania do Estado, dá para dizer, pelo menos uma estatal... Pelo menos não, mas uma do tamanho da Petrobras, eu acho que é a principal. É a principal. O que é estatal, pelo menos a gente briga pelos rumos, né? O que é privado, tu não vai lá dar palpite na Coca-Cola. Não tem um palpite que tu possa dar na Coca-Cola, tá? Então, ou agora na empresa da água aqui, que agora ainda se chama Corsã. Nós vamos dar palpite? Nós não vamos dar palpite, né? A disputa que a gente vê em Viamão, a disputa que a gente vê em Porto Alegre ou outros lugares que a Equatorial está, já se está vivendo isso, né? Então é algo bem importante de ter consciência. Bueno, não há tempo para mais nada. Estourando o tempo, acho. Mas te agradecemos muito, muito mesmo, Miriam, por ter vindo. Tudo conspirou para que fosse uma boa data para que a gente ter mais assunto e para tu voltar. Com certeza, gente, estamos à disposição aí para essas conversas. Viu que a gente vai falando um pouquinho de cada coisa e... Com o nosso jaleco laranja aí de luta, né? Exatamente. Qualquer lugar que tu vai ver o jaleco laranja, já sabe que os petroleiros estão lá. É isso aí. Então é isso, chegamos ao final de mais um Do Lado de Cá. Agradeço a você pela audiência, mas sem antes... relembrar que estivemos com Diego Dornelles e Joseph Matheus Areço. Hoje a dupla estava na técnica, agradecer os guris aí. Eu na produção e na coordenação do estúdio e na direção de comunicação, Guilherme Daroit. Toda e na a bancada. tropa... E hoje na bancada também. Isso aí, ó, tá apresentando junto. Toda a tropa estava reunida hoje, o que é um milagre por aqui. Mas agradeço a você por nos assistir. Não é a hora ideal para pedir, mas curte, compartilha esse podcast com os teus amigos, teus conhecidos, para poder debater também, porque eu acho que a gente forneceu bastante dado nesse sentido. Mas é isso, muito obrigada por nos assistir e até a próxima.